Boa tarde a todos e a todas. Nosso trabalho diz respeito ao bioma savana. A gente vai começar a apresentação falando da localização geográfica do bioma. Esse é um mapa que mostra a distribuição dos biomas terrestres. Eu vou apontar a dispersão da savana pelo mundo. Nordeste da Austrália, região central africana, centro da América do Sul e sul da Ásia. Aqui, como eu falei anteriormente, onde está dispersa a savana. Aqui a gente optou para fazer um recorte mais específico da savana no Brasil. Nesse mapa, a gente pode perceber a dispersão do cerrado, conhecido também como savana brasileira. E é o segundo maior bioma do Brasil, e ocupa 24% do território nacional. E é o bioma com maior biodiversidade e um dos mais ameaçados do país. Além do cerrado, as savanas brasileiras podem ser classificadas em savana estépica, que é a caatinga, savana estépica alagada, que é o Pantanal, e savana tropical, que é o Cerrado. Esta imagem, por exemplo, traz o Parque Estadual do Jalapão, no Tocantins, que caracteriza o Cerrado como uma região com uma vegetação baixa, espessa e com os caules retorcidos, tendo suas folhas espessas. Ao relacionarmos os solos, no bioma são apontados por estrada, latossolos, argilossolos e vertissolos, como seus principais. A principal característica dos solos na savana é que são solos com poucos nutrientes e que, muitas vezes, sofrem incêndios frequentes. Sobre o clima, é apontado um subtipo climático semiárido nos climas tropicais e subtropicais. Já na África e Índia, que são acometidos pelo subtipo climático semiárido, pode apresentar até 10 meses de seca. A respeito da formação vegetal do bioma, são destacados principalmente plantas com formações xerófitas com folhas caducifólias. Normalmente, são plantas adaptadas ao clima desértico, onde suas folhas caem em determinada estação do ano, principalmente nas estações mais frias. As árvores que aparecem nessa formação vegetal são de estatura média, com copras grandes e largas e com casca grossa. Vegetação rain green, em português, chuva verde, é a vegetação que após grande período de seca, as árvores aproveitam a estação chuvosa para ampliar sua reserva hídrica. Na savana brasileira, o cerrado, apresenta suas plantas com folhas que se organizam largas e perenes. Caracterizam largas e perenes, folhas que permanecem o ano inteiro. Aqui, decidimos trazer um pouco sobre os impactos da seca e desertificação. Além dos impactos antrópicos, o cerrado passa naturalmente por épocas de queimadas que acontecem durante a estação mais seca do bioma. Por exemplo, as árvores possuem uma aparência de caule retorcido em função do fogo das queimadas, sendo que algumas das plantas também possuem adaptação ao fogo, como resinas de proteção e sementes com casca resistentes. Aqui a gente optou por trazer um trecho do texto da Cruz, página 68. Fala sobre alguns impactos do cerrado. Eu vou ler aqui para vocês. Dos impactos que o cerrado vem sofrendo, a agricultura é o que merece mais destaque. Como seu solo é muito pobre em nutrientes e ainda tóxico, até a década de 50 ele não era explorado. No entanto, com o crescimento do plantio da soja no país, o governo federal ofereceu muitos incentivos fiscais e econômicos a agricultores que quisessem se estabelecer na região central do país. Além disso, ele garantiu a calagem do solo, que regula o pH e reduz os efeitos do alumínio. E, com a construção de Brasília, forneceu um grande aporte rodoviário na região. Todos esses fatores iniciaram o processo de crescimento econômico e, consequentemente, ambiental descontrolado na região, que hoje é um dos polos produtores de soja no Brasil. No quesito da fauna das savanas,
ela é conhecida por ser um local de vasta diversidade de espécies, com presença de animais herbívoros e carnívoros. Essa região de abundância e diversidade de animais, ela é um dos biomas mais ricos e biodiversos nesse sentido. E o cerrado, que é a caracterização da savana no Brasil, ela é uma fauna abundante e variada, com grande quantidade de espécies endêmicas. Só que ela é uma área de grande degradação ambiental, e a sua biodiversidade ela é ameaçada por conta da agricultura de soja hoje em dia, que lá é um local de importância no cenário brasileiro de importação e exportação de soja, e que causa um ganho de impacto antrópico, causando o desaparecimento dos habitats das espécies endêmicas. E um dos exemplos de espécies que eu botei aqui é o morceguinho de cerrado, que é uma espécie exclusiva de lá. A caatinga, que é outra representante brasileira da savana, ela é uma área de grande diversidade de fauna, que é riquíssima e diversa e possui muitas espécies endêmicas. Lá tem muitos animais ameaçados de extinção por conta da caça sem controle e o tráfico ilegal. São animais considerados exóticos por outros lugares e tem muito interesse no mercado ilegal. E segundo fala a Denise Cruz, ela diz que dos impactos antrópicos que o bioma recebe, a agricultura da cana-de-açúcar é o mais significativo. Só que a extração de madeira e a pastagem também estão presentes. Hoje em dia, acredita-se que 2% um pouquinho menos de 2% da caatinga se encontra protegida por unidades de conservações integrais. E o tanto que ela sofreu pelos impactos antrópicos, hoje em dia é difícil de mensurar por conta de tanta transformação que ela mudou. E um dos problemas que essa região teve é em questão às estradas. As estradas ela acabam modificando o comportamento dos animais por conta da sua construção e manutenção, aumenta a mortalidade por atropelamento, causa alteração na vegetação, aumenta a facilidade da propagação do fogo, causa alterações no ambiente químico, modificações no ambiente físico, e ajuda na expansão de espécies exóticas e modificação no uso humano da terra e água. E toda essa modificação causou a fragmentação da caatinga, o que acaba diminuindo e causando a dificuldade do avistamento das espécies endêmicas. Um exemplo que eu usei de espécie endêmica aqui é a onça pintada, que ela é encontrada na Caatinga. Também a última representante brasileira da savana é o Pantanal, que apesar de possuir uma biodiversidade muito grande, o Pantanal ela não possui muitas espécies endêmicas. Isso se dá por conta que ele é um espaço relativamente pequeno e ele é localizado entre outros biomas, ou seja, ele tem muitas áreas que fazem limites, regiões limites com outras regiões de biomas e regiões de ecótonos. O principal impacto antrópico que essa região recebe, hoje em dia, é a pecuária, que eles acabam destruindo as áreas de florestas e as áreas de habitats para fazer criação de gado. E o fator da caça, ela também é muito responsável pelo desaparecimento e a diminuição de espécies endêmicas. E, como exemplo, o lobo-guará. E também eu botei um exemplo de espécie endêmica aqui, é o jacaré do Pantanal. Também tem a fauna da savana africana. Ela é conhecida mundialmente, é a mais icônica das faunas, das savanas, quer dizer. E ela possui animais icônicos como leões, elefantes, antílopes, zebras e crocodilos. Ela é uma área que sofreu muito com a caça predatória ilegal e o tráfico de animais, até hoje sofre, e esse é o maior impacto antrópico que ela sofre. E por conta disso, foi criado parques e reservas para manutenção dessas espécies endêmicas, para que elas não sumam, né?
E um exemplo que eu botei aqui é o leão africano, Pantera-léo. Também tem a savana na Austrália, que é uma fauna abundante e diversa, e ela se constitui em maioria por espécies endêmicas, e a grande maioria. Isso se dá por conta esse alto nível de endemismo, ele se dá por conta do isolamento do continente, o que proporcionou as espécies lá se terem um caráter de exclusividade. E proporcionalmente, se for botar em questões matemáticas, há uma escassez de mamíferos em oposição à abundância de marsupiais. E como um exemplo de marsupial é o canguru, o Manacoccus rufus, que é muito icônico. Esse bioma em ação antrópica, ele acaba tendo os problemas de todos os biomas, que são a caça ilegal e o desmatamento. Só que lá é menor, há um certo controle. E só que desde setembro de 2009 para cá, lá vem havendo muitas queimadas, algumas naturais e outras causadas pelos homens. E por fim, nós temos a fauna da savana asiática. Ela é pequena em extensão, ela faz muitas fronteiras com outros biomas e possui poucas espécies endêmicas, proporcionalmente. E a população dos animais de lá, elas diminuíram muito por conta da destruição de seus habitats, por conta da agricultura e a caça descontrolada. Um exemplo muito famoso de espécie endêmica de lá é o tigre de Bengala, Panthera tigris tigris. E com isso nós concluímos o nosso trabalho sobre o bioma das savanas no mundo